Estamos aqui com mais um Galera Pod. O podcast da galera. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. E antes da gente apresentar aí o nosso ilustríssimo convidado, vou fazer um agradecimento para os nossos parceiros da Suplementos Borg, porque quem cresce natural é planta, JCL Transportes, pontualidade e conforto na sua viagem e Espetinho Churro. Comeu, gostou. Valeu, parceirada. Muito obrigado aí. Hoje a gente tá aqui com o baterista e artista Vigna. Muito obrigado aí por você ter vindo perder seu tempo com a gente. Porque ganhando. o tempo... Porque hoje a coisa mais cara que tem no mundo é o tempo. Muito obrigado de verdade. E aí, a nossa ideia aqui é sempre saber da onde saiu, de onde tudo surgiu. Porque você é um baterista e um artista aí com diversas, vamos dizer assim, linhas, né, de raciocínios que você segue aí. Então, sinta-se à vontade aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou na casa de amigos, de irmãos. Nossa, você, Marcão, o Cola, Grande Cola. Tá no backstage aqui. É isso aí. Lendário Cola. Que tava aqui na semana passada com a gente, o Cola, Sim. certo? É isso aí. O Cola só não faz chover, mas ele troveja. Ó. Com certeza. Depois, qualquer verão, cai uns pingos d'água. Sim. Muito bom, muito bom. Vigna, me conta uma coisa. Eu que já tenho até uma proximidade maior. Aonde vem a história desse educadamente, vou chamar assim, mas esse dinossauro da música brasileira? No bom sentido. No bom sentido, né? Porque quando a gente fala, o pessoal fala, não, é titânico, é histórico. Mas no mau sentido também Sim. rima. Sim. Também... Também flui, né? Também flui. que nem aquela... Nossa, que mulher bonita. Digo isso no mau sentido. É muito mais elogio do que no bom sentido. Com certeza. Mas de Santos, nós temos aqui uma pessoa de Santos. Conta um pouco a história do Vigna. Tá, eu sou santista, menor de idade, fui pra boca do lixo da beira do cais. Aliás, estou fazendo um blue que fala... Na boca de Santos, da beira do cais, se dormia pouco e se sonhava mais. E vai rolar, vou fazer aquela velharada chorar que tocou na boca de Santos, no meio de sublimes e maravilhosas prostitutas, que naquele jardim eram as flores mais cheirosas e bonitas e coloridas. Tenho muito orgulho de falar isso, da onde que eu comecei. A Boca de Santos era na beira do cais. Ali rolava rock and roll puro. Nós pegávamos... Ali que eu conheci Jimi Hendrix, através de marujos, que nós estávamos tocando e via navio, porque as boates lá... Cabaré, sabe? Sim. Não vamos Sim, tá certo. E era divino, divino. Era muito legal. Eu acho que de toda a minha carreira, desde 19... Isso daí em 1965. Onde começou Beatles, onde que a gente ia numa loja de long play e comprava Beatles sem ouvir, porque sabia que era bom. Que batia diretamente no sangue, na alma, aquele som, né? Então, a minha origem toda é rock and roll. Embora andei com muitos cantores que não eram exatamente de rock and roll, mas o baterista do rock and roll, ele sempre vai dar um molhinho. Mesmo ele tocando uma valsa, ele vai... Esse cara tocou rock and roll. Alguma coisa, um momento de agressividade, uma pratada, vai revelar exatamente o pedigree. Não foge, o rock and roll tá tatuado, né? Muito bom. Mas a gente, como músico profissional que tem que entrar no estúdio e gravar sertanejo, com muita honra até, com muita vontade. Eu acho que música é uma coisa tão sublime. Eu gosto... na realidade, eu não sou fanático por rock. Eu gosto de música legal. Música Seja boa. ela qual for, ela é Sim, bem-vinda. Uma coisa boa, um quadro bonito, uma coisa harmoniosa. Essa é... Eu acredito que é o nosso gosto. E não uma coisa focada, tem que ser isso, porque eu adoro isso. Não, a gente, depois de meio século fazendo apenas isso, eu nunca trabalhei na minha vida. eu nunca foi uma vida assim normal, nunca tive um trabalho. Talvez carteira de trabalho pela Globo, pelo SBT, pela Band, que eu trabalhei lá,
que rolou, mas eu nunca vi assim com bons olhos aquela carteira de trabalho. Eu acho que não rola poesia, eu acho que não rima com nada. Eu nunca gosto, às vezes empresário, olha, tem trabalho. Não, trabalho não, nós vamos fazer um som. Tem uma ótica diferente de ouvir isso daí. Certo. A obrigação é outra, né? É, exatamente. A minha alma vai trabalhar. Exatamente. Muito bom, muito Com bom. os outros amigos também que são músicos, eu tive muita sorte de tocar com grandes músicos. Então é muito legal você se juntar, aprende muita coisa com grandes músicos. Citar nome aqui, eu vou citar um nome lendário, Satanás da guitarra, poucos conhecem, mas era o Hendrix do Brasil. Quem ouviu Satanás? Depois o Lenny Gordon, Sim, depois sim. o maestro Aloysio Pontes, aonde que nós estivemos rodando um bocado de países. Vai sair agora um filme do Nelson Ned sobre a vida dele. O Aloysio Pontes, nós fizemos um filme que está ainda rodando, vai acontecer, que fala a respeito disso. Eu toquei com o Nelson Ned no Madison Square Garden, em quase 49 países. No Havaí, no Polo Norte, vendo legal. aquele... Como é que é o nome? Aurora Boreal. Aurora Boreal. Aurora Boreal. Nossa. Aquilo Eu deve sentei ser com o algo... Nelson. Fantástico. Eu sentei com o Nelson no Polo Norte quando eu vi aquele céu, parecia uma aquarela se mexendo. Eu falei, nossa, Nelson, deu vontade de chorar, assim. Eu acho que até chorei. De ver aquele negócio todo, eu falei, pô, 2 baquetas, eu rodei o mundo, como eu sou feliz, como é legal essa vida, sabe? Como tem um baita sentido. Sim. Todas as vidas têm sentido, mas aquela que te preenche com honestidade do teu sentimento. Eu acho isso maravilhoso. Tenho muita sorte de estar aqui num estúdio. Eu estou na minha casa com baita amigos, sabe? Pô, Que bom, que legal. bom. E Já Vigna, até armamos já um futuro para nós. sim, com certeza, porque vamos revelar daqui a alguns... Daqui 3 horas. Mais ou menos. Uma coisa que você não vai ter noção. Você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto, tá? A respeito das composições desta pessoa maravilhosa. E me conta uma coisa, Vigna. Com quantos anos você sai de Santos e você vem para São Paulo? E você veio com outros músicos para cá eu vim também. aqui na época da Jovem Guarda para tocar com Vanderlei Cardoso, o Bom Rapaz. Aí gravamos um bocado de coisa, aí começamos... Porque eu comecei... carro é vermelho. Eu fiquei uns anos lá naquela Boca de Santos. Lá era só rock and roll, era uma coisa taxada, uma coisa de tocar sem camisa, de prostituta pra caramba, daquela... Uma vida poética. Existe uma rima nisso tudo, eu acho... que tudo tem um sentimento, mas eu tenho muito orgulho Muito legal, sabe? muito legal. Pô, o que um jovem quer mais da vida com 15 anos de idade? Mulher, rock and roll, liberdade, cabeludo, sabe? Tocar sem camisa, com cigarro na boca, de chinelo, sabe? Não ter aquele negócio... Ali era uma faculdade de liberdade, de pureza. No sentido, eu acho que quando a lua passa, joga aquele brilho numa lagoa, num charco cheio de lama, aquele brilho não se suja de lama, sabe? Eu acho que existe esse lado da vida onde você pode ser um brilho de uma lua que pode refletir em qualquer lugar e não entrar na composição até espiritual dessa transação. É assim a vida. Muito bom, muito bom. Mas aí, você lá na Boca de Na Fumo... Boca de Santos. Na Boca de Na Santos. beira do cais. Foi ali que você começou a tocar bateria Foi, já? Foi Em ali. quantos anos você começou? Eu tinha 15 anos. Eu tirei minha carteira da Ordem dos Músicos, eu estava fazendo uma temporada lá no Nordeste, tirei lá em 1966, mas eu já estava há uns 2 anos tocando. Caramba! Em Já 66. tocava bateria. Até hoje eu estava falando com o Cola a respeito disso daí. Depois agora eu transferi minha carteira profissional para São Paulo. Também uma carteira de ator, sindicalizado. Muito né? bom. To be or not to be. That's the question.
ser ou não ser. Muito bom, muito bom. Eu acho que a arte é uma coisa. Eu também gosto muito de artes plásticas, sou metido a pintar a tela, fazer escultura. Um profissional de sonhos, um profissional de lágrimas, sei lá, de sorriso. Eu acho que a arte ela pode vir sonora, com música, com tela. Eu acho que a pintura na qual eu gosto é uma melodia em cores. Porque do, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7 cores também. Então existe uma união, um sentimento artístico que abraça tudo isso e eu quero viajar nessa praia, nessa onda, surfar nessa daí, para ter algum sentido de respirar, de viver. Legal. Um profissional da ilusão. Que se expressa. Você gosta de Sim. se expressar em qualquer Sim, tipo de arte. É sim, isso. eu gosto, adoro essa liberdade que a arte dá. Uma Mas liberdade. você repara que o músico, ele sempre é muito ligado a qualquer que seja o tipo de arte, porque é difícil você criar uma barreira entre as artes. Não existe, Sim, graças a Deus não existe. Graças a Deus É um não existe. leque de sentimentos, de cores, de sons, de 3D numa escultura. Você se revela nisso daí. Eu acho muito interessante. Eu acho que a arte é isso tudo. E você paga o preço da arte, que não é sempre primavera, pinta outono, mas o grande marujo você conhece na tempestade. Quando o mar está terrível, sabe, eu tenho que pagar esse sapo para seguir na arte. Aí vai vir os hotéis 5 estrelas, os Acapulco da vida, os Nova York, mas rola também aquela de... Eu acho que esse ingrediente que para fazer esse bolo da arte cabe tudo. De vez em quando você tem que colocar uma pimenta para deixar meio apimentado, um açúcar para deixar mais meladinho, mas é isso daí. Eu quero ainda dar a última respirada pensando em arte e me juntando com artistas como vocês também. E Repito, como aquele cara lá que está... Grande Cola. seu Cola tá aqui no Cola, backstage. Cola, Aí, Cola. tivemos viajando na América do Sul toda com o Cola, um baita engenheiro de som, um baita cara, um baita irmão. É tão difícil explicar. Quando eu parei que o Diego perguntou, mas o Cola trabalha com o quê? Eu falei, mais fácil você me perguntar o que ele não faz. É quente. Porque a capacidade de quem trabalha no meio artístico no Brasil é um pouco disso, que você se vira e de um nível profissional, tá? Não é o quebra-galho, não, você se vira bem e profissionalmente com qualquer canto. Perfeito. Qualquer canto, tanto que você vê quantos eventos a gente montou junto, corporativo, e você vê, quando eu fui para fora, trabalhar com o pessoal de eventos, uma equipe brasileira que foi fazer no Texas, fui 2 anos no South by Southwest lá. Sim. O que a gente faz, eles não fazem. Da forma que a gente faz, o tempo que a gente trabalha, eles não fazem. O brasileiro é um cara super bombril, tem 1001 utilidades. O cara se vira. E com o Lá- que tem. Nos Estados Unidos, você vai fazer um show lá, vai contratar um músico, você fala que tipo de músico? Country, jazz, isso. Aqui não, num baile você toca samba, sertanejo, toca valsa. Você faz tudo. Você faz tudo. Isso daí, poucos países têm esse swing natural. E Vigna, aproveitando já esse ensejo, você saiu lá com seus 15, 16 anos, aquele homem formado de 16 anos, chega aqui em São Paulo. Qual que foi o teu primeiro contato com essa pluralidade musical que você tem que ter aqui para tocar na night? Eu subi a serra e ataquei com os Brasões. Era uma banda legal que já tinha acompanhado o Gal. Eu não acompanhei o quarteto, o Gal, Caetano, Gil, mas entrei nessa banda que já tinha acompanhado os 4. Então era uma banda de muito peso. Eu tive muita sorte com Miguel de Deus na guitarra, uns caras assim que endeusados, né? Então eu estava naquele miolo, tive a sorte de cair nesse meio. Aí entrei para o Vanderlei Cardoso, eu comecei a conhecer outras coisas, andar de avião, Hotel 5 Estrelas, sabe? Ir daqui até Manaus para tocar 10 músicas. Nossa. Sabe? E o custo que você dava era maior
do que o cachê que você ganhava. Era uma passagem de avião e de volta, uma van para te buscar em casa, toda a condição, um cara para montar a bateria. Aí eu comecei a ver um paladar mais profissional, mais financeiro também, né? E foi por aí comecei a gravar também, gravei muito. Nessa época não tinha Lynn Drums, que era um baterista numa caixinha desse tamanho, um computador. Aí começou. O meu grande lance era a gravação, gravar com outros artistas. Então a gente ficava de noite, de madrugada gravando, até a hora que entrou o computador na história. Legal, é o progresso, a coisa tem que caminhar. Mas o batera ao vivo começou. Um batera ao vivo dava mais trabalho para passar a bateria, a hora de estúdio é muito grande, então você ficava batendo no bumbo, cada bateria saía esse baterista de estúdio, entrava outro com uma outra pegada, com outro toque. Outro som. Então tinha que regular tudo novamente, o horário do estúdio era muito caro. Para você regular uma bateria, via mais de 1 hora. Enquanto os músicos todos estavam tomando um cafezinho lá, esperando, tá passando a bateria. Era um negócio que cada batera tem uma pegada, um peso de bumbo, um peso de prato. Aí veio a Lynn Drums, aí diminuiu muito. Aí eu tive que cair para um outro lado de show ao vivo e escrever mais música como compositor. Eu fiz um livro agora e mandei para um amigo meu mexer no meu computador, ele apagou 3 anos de estudo. Nossa. Era uma história Textos. muito interessante sobre Deus e o diabo. Era o dia que o diabo ficou bonzinho. O título era O Dia que o Diabo Ficou Bonzinho. Já pensou o caos na humanidade? Se esse cara, esse tal diabo, que eu acho que talvez nem exista, se ele ficar bonzinho, ferrou, anulou a oposição dele. Se o diabo ficar bonzinho, ele anula Deus na hora. Se você tirar o bandido, acaba com, sei, um material bélico do mundo inteiro. Se você semear a paz, não é um resultado. Interessante esse lado. Então eu tinha escrito, por 3 anos escrevendo um livro, e falei para ele, você vai dar uma geral no meu computador, cuidado, não vai apagar um bocado. Ele apagou um bocado de música, apagou esse livro. Eu vou reescrever, mas você sempre vai reescrever de uma forma completamente mas diferente. melhor. É melhor também. Melhor. Mas era um encontro de Deus e o diabo e uma reflexão a respeito do bem e do mal. Se você apagar um, você apaga o outro também. Se anula o outro. Sim. Então, com muito respeito, o diabo talvez, não torço por ele, mas nessa história ele ficou bonzinho. E ele pediu arrego, foi no Vaticano. Em primeiro lugar, os caras, quando ele chegou no Vaticano, eu queria pedir perdão porque está escrito na Bíblia que é obrigado a perdoar. Mas o diabo não pode ser perdoado, senão ele anula. Quem vai perdoar ele? Você vê que jogo interessante, que o veneno, o que cura o veneno da cobra é o veneno da cobra. Sim. Então existem uns antídotos interessantes que tem que existir. Já pensou se acabar tudo? O livro era exatamente isso, que o diabo ficou bonzinho e criou um baita problema no Vaticano. Ele não foi, para você ver o descrédito no fundo do diabo. Quando ele falou que era... Não, eu me regenerei, eu sou um cara bacana agora, eu quero servir Deus ao bem, tudo. Eu sou o diabo. Aí os caras deram risada. Porra, isso não existe. Mas o Vaticano falando que o diabo não existe, se pregou a vida inteira. O lado bandido da humanidade... O lado bandido é necessário. Sim. Para progredir o bem. O equilíbrio Mas também, essa né? loucura, muito maluca. Então eu tinha feito já a trilha sonora, tudo, isso ia virar uma peça de teatro, o encontro dos dois. No final, os dois eram amigos pra caramba. Deus falou pro diabo, fica tranquilo com a sua consciência, aqui nesse planeta já teve Hitler, já teve um bocado de coisa que você fica no chinelo, perto da maldade de profissionais muito mais superiores do que você. O que você fez? Não rolou processo, você não tinha advogado. E outra coisa, eu pergunto, qual é a religião de Deus?
Ele não tinha religião. O máximo que se você pega, a meu ponto de vista, a questão do seja o cristão, seja o que quer que seja, você sempre vê pregar a fé, não a religião, a fé. A fé é uma coisa maravilhosa. A fé, Independente de qual que seja a sua. a religião faz despertar a autocura, a fé, a força que você tem. E acreditar. Ele Você- desperta isso. Então o milagre somos nós que escolhemos a felicidade ou não. Acho que a gente escolhe tudo. Eu acho que a mente é o grande lance. A fé faz você sarar de uma. Então quem tem esse peso de falar isso, ele vai despertar a fé que existe em você. Sim. Da autocura. Você é capaz de tudo, de tudo. O impossível ou o possível são leis que nós determinamos. O que é impossível? O homem não foi na Lua, não pintou. Um maluco falou assim, vamos para a Lua. Houve a primeira convite, pô, ir para a Lua, longe pra caramba. Mas pintou um primeiro cara que falou, vamos para a Lua. Ali nasceu o homem pisar na Lua. Aí foi agitado, nós temos que ter um foguete, nós temos que tudo. Mas o mais importante foi uma frase de um maluco. Aliás, esses malucos, eles abrem caminho aonde os gênios fazem estrada. Eles que abriram com a loucura. Não estou pregando nada a favor de maluco, porque quem não tiver um pouquinho de uma necessidade, de uma loucura, que levante a mão, viu? Todo mundo é meio... Mas para você concretizar, você primeiro precisa sonhar. E alguns Isso, sonhos podem parecer palavra maluco para quem sábia. quer que seja. Tudo vem de um sonho, tudo vem do verbo. Vamos fazer isso? Pô, mas é impossível. Não, vamos comprar um foguete, vamos ver como é que faz, tal. E todas as grandes ideias, eu estava lendo que um foguete, para sair, relativo à ideia que nós estamos falando, um foguete gasta 80% do combustível para sair do chão. Aí ele pega o voo cruzeiro. Então, qualquer coisa que nós fizermos na vida, o início nós vamos gastar muito. Mas vai compensar na hora que entrar no voo cruzeiro, na hora que você juntar com as tribos que sonham da mesma forma. Legal. Como nós aqui. Sim. Perfeito. Nelson Ned. Nelson Ned. Que foi uma sumidade. Foi. E aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu conheci o filho dele. Nelson Ned, né? Eu dava aula pro filho dele de bateria. Está morando no México, eu falo sempre com ele. E é engraçado porque eles são pessoas pequenas, né? São. E nós estávamos no show, tocando no Marcenaria, até onde eu conheci o Cola. E a empresária da época conhecia o filho do Nelson Ned. Falou, ele pode subir para tocar bateria? Eu falei, mas tá. Eu não tinha a menor ideia. Eu pensei que era uma brincadeira. E é verdade. Rapaz, naquele toque, ele destrói na bateria. Ele é um jazzista. Foi onde que ele entrou com uma certa briga com o pai, porque eu saí e ele entrou no meu lugar, porque eu também fui para outros lugares. Fiquei um tempo morando em Nova York, em Los Angeles, e ele era interessante. Mas como era pai e filho, existe uma liberdade de bronca, de não sei o quê. Eu faço e aconteço. E ele é muito bom jazzista. E o Nelson tinha uma pegada mais popular. Não menos... Sim. Sabe? Não menosprezando, mas sim. Exato. Uma coisa muito saudável. Aquele muito cacuete legal. Quando nós chegávamos nos Estados Unidos, o único lugar era o Chacrinha que nós tocávamos. O Brasil não aceitava pelo fato dele ser anão. E ele cantava muito, ele tinha... Tanto que ele cantava, talvez mais ainda, era um malabarismo verbal que esse cara tinha. Nós chegávamos assim no aeroporto em Porto Rico, digamos. Saía do aeroporto, ele já começava a conversar com o motorista para agarrar o maneirismo, a forma de falar, sabe? Tudo legal, bacana, cada país, açúcar. Então, quando ele chegava no hotel, ele já sabia como agradar aquele público. O Nelson falava muito bem, um cara muito culto, cantava em qualquer idioma. Ele falava muito inglês, espanhol, nossa senhora, eu acredito, nós conversávamos muito sobre espanhol. No final, nós dois, brasileiros, ficava conversando em espanhol.
de morar no México, de fazer tudo isso. Então a gente tinha uma onda, na hora que começar a sonhar em espanhol, você vai começar a se ficar mais familiar com o idioma. Na hora que você sonhar. Legal, legal. E quando que ele. E qual o ano que o Nelson explode? Como que ele explode para se tornar o meteoro que ele. Tá. Ele foi um meteoro. Eu cheguei da Boca de Santos para a Boca de São Paulo, tocar no La Ronde, no Le Masque, no Michel, no Lavigne Rose, tudo boate. Eu conheci o Nelson ali. Aí nós íamos comendo o gato que ri. O gato de que madrugada, Nossa no Largo do Senhora! Aroche. no Largo Nossa, do é Aroche, sensacional lá. rachando, sabe? Na época, eu era baterista do Ainda Gêmeo de existe, Band, né? Certeza. tocava no Michel, e ele entrava lá pelas 4 horas da manhã, quando estava todo mundo já encachaçado, as mulheres já tinham um cílio caído, outro colado na testa, já tinha rolado 1000... Então, engraçado que eu ganhava mais grana que ele, porque eu tocava no horário nobre, até 2 horas da manhã, as bandas, tinha outras bandas, tinha os Condor, tinha um Aladdin Band, tinha um Jordans, um bocado de banda que atacou nisso, que era uma onda, você tocava toda noite. E o Nelson, ele entrava, ele não fazia, na época, a praia que era aquele lugar, ele ia mais naquele negócio de a praia em plena praia, aquelas músicas mais românticas, que depois de tocar muito rock and roll à noite, ele entrava. Ele começou nessa daí, e sempre meio olhando assim como um cara anão, pequenininho. Mas você conviver com o Nelson Ned, chega um certo tempo, você apaga isso da cabeça. Você, sabe, senta no chão, vamos conversar, vamos, aí você já senta no chão para ficar testa a testa. Dele. E você não enxerga mais aquele cara. E o Nelson não era só um cantor de tudo passa, tudo passará. Ele era um cantor de people, cantava Johnny Mathis, cantava, mas ele tinha a chance de apresentar esse conteúdo tão artístico, tão bacana, só fora do Brasil. O cachê aqui não era nada. O único cara que dava força era o Chacrinha, o Neneco, que era diretor, filho do Chacrinha. Fora disso, ninguém dava... Eu falava, pá, isso tá errado. Aí chegava... Tem um filme que vai pintar agora do Nelson Ned, que eu estou nesse filme contando as histórias, geralmente as histórias mais engraçadas. Mas o Nelson chegou em vários países para você ver, assim, no peso de Paul McCartney, de Frank Sinatra, mesmo de lotar teatro. Então ele chegou num certo ponto que os hospitais, quando tinham gente que já estava prestes a morrer, isso daí me arrepiava. Atrás do teatro tinham 3, 4 ambulâncias, que era o último desejo daquele cara, ver o Nelson Ned. E ele saía do camarim, tem lá, Nelson, tem 4 ambulâncias. Ele ia, tal, subia na ambulância, batia um papo, abraçava o cara. Eu acho que isso foi uma coisa que não pode ser esquecida, esse detalhe desse grande cara, sabe? Nelson Ned Dávila Pinto. Um baita cara honesto, ganhei muito. Pô, comprei, numa dessas viagens, eu realizei um sonho de dar um apartamento para minha mãe, de frente ao mar, uma coisa assim, que eu acreditava nisso, que eu poderia um dia acontecer. Voltamos a um capítulo atrás, que nós estávamos falando sobre sonhos, sabe? Pelo Nelson Ned, pelo Genival Melo, que era o pai de todo mundo, o grande empresário, Marcos Lázaro. Era um cara, o Genival era tão famoso quanto qualquer artista. Ele era jurado do Raul Gil, do Bolinha, do Chacrinha. Era uma entidade que fez Roberto Carlos, Moacir Franco, que fez Wanderlei Cardoso, que fez Antônio Marcos, que fez Cláudio Fontana, que fez Raimundo José. Eu viajei muito com Raimundo José para fora, no Canadá, fizemos festival. Um cara que eu quero citar aqui, Raimundo José, um dos caras que cantam muito, um sambista maravilhoso, Raimundo José, que merecia estar agora com 3 aviões dele, e não foi feita uma justiça artística para esse cara. Eu toquei no nome dele porque eu amo muito o Raimundo José, e é um cara que merecia
eu vi ele em Miami Beach, fazendo todo mundo levantar. Você vê como é interessante, pelo menos naquela época que não tinha computador, isso ou aquilo, o cara vencendo um lugar e não vencendo na casa dele. Ele gravou um sucesso aqui, que fez um relativo sucesso. Todo brasileiro tá domingo na missa, mas sexta-feira tá lá no terreiro. Todo brasileiro. Foi uma música de sucesso dele. Mas quando jogaram ele nos Estados Unidos, nós tivemos em Porto Rico, tivemos no Canadá, tivemos em vários lugares, o cara agradava horrores. E aqui agradava, mas não tinha uma assinatura por trás, sabe? Era... Até hoje, tá vivão, tá bonitão, Raimundo José, tá legal pra caramba. Eu faço questão de falar no nome dele, deve que ele é ter um baita visto, cara. o que você deve ter visto de gente boa, porque para estar na night, essa convivência 5 dias da semana tocando, às vezes em 2, 3 lugares diferentes, 4, 5 horas de show, Monta, todo dia. desmonta, O que você deve ter visto na tua vida de artistas prontos e maravilhosos. Tem coisa que só a noite ensina. Tem coisa que só não... Meu filho, vai, é isso. Vai e vai. Exato. Desenrola. Eu não quero rotular nomes, mas atualmente estão cedendo um espaço tão precioso para montar, para mostrar um talento mesmo, sem citar nomes, tudo bem, tá tudo certo, mas, pô, tem gente maravilhosa que não tem esse espaço. Talvez por não entrar nessa onda financeira de comprar esse espaço, Sim. que é a realidade. Certo. A realidade do show business está mais ou menos aí. O talento tem que ter. Mas se você tiver um talento financeiro, supera Sim. o talento principal. Auxilia. O que impacta, o que dá seguidor. O cara tem quantos mil seguidores e milhões de seguidores que ele tem no Instagram? Não quer saber se o cara é afinado ou não. Se o cara canta. Verdade. E outra coisa, você é um baita técnico, vocês têm um baita estúdio, onde que eu estou agora, vocês sabem que dá para afinar pelo computador. Pelo amor de Deus, 2 tons uma e meio. coma, meio tom. O cara não, sabe, pá, vamos, sabe, fica meio metálico. Atualmente até que fica legal, porque nós demos um passo muito grande com computadores, com internet, com tudo, mas dá para fazer uma maquiagem muito, muito legal. Na essência da arte do cara de cantar, existe comas, existe mil coisas que o computador chega no tom certinho. Vocês mais... Certo até demais, né? Certo até demais. Então, que aquilo virou um novo padrão. Então, eu tava vendo uma coisa... Desculpa te interromper, Não. Vigra. Eu vi um cara que eu gosto muito, que é o... Esqueci o nome dele. One Hurt, eu acho que é o nome dele. E ele mostrando, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os bateristas no grid. Que botar no grid ia botar tudo num tempinho certinho. Perfeito. Eles botaram o John Bonham. Não. Só o Neil Peart, que era do Rush, que era um relógio perfeito, tocava daquele jeito. Mas a música tem aquilo. É aquilo. É um pouco mais relaxado. É aquela Só que magia. virou um quadradinho tão Sincronizou. perfeito. Virou tão Totalmente. perfeito. Cara, você vai comendo girafas ou em qualquer fast food, você sabe que é aquele arrozinho, aquele... Exato. É a quantia que Deus Já dá. É diferente da casa da tua avó, não é? Jabá grátis. Exatamente, porque a avó colocava no ingrediente um pouco de amor. Genial! Pega lá o pacote do amor, a tua avó, minha mãe, então colocar amor. Aquilo lá dava um outro sentido, porque Outra o maior coisa. espetáculo do homem que ainda não foi superado é o homem. O maior espetáculo do humano é o humano. É o maior milagre de Deus. A gente, né? Exato. Pô, é por aí mesmo a coisa. Eu sempre penso que o maior espetáculo do homem é o homem que não é perfeito. Ele arrisca, ele põe a cara ao tapa num teatro. Porra, se eu errar agora vai ser... Esse medo faz parte do ingrediente da salsa, do molho, sabe? Vamos colocar um pouquinho de pimenta. O medo de poder errar. Direciona. Isso é a tal da emoção. Acho que direciona, Sim, né? Direciona. sim. Porque é aquilo que te direciona ali. O medo, querendo ou não, te direciona. Exato. Você fala, pera, deixa eu ver, vou pôr, não vou. Você E é fica...
É o frio na boca do Perfeito. estômago. O Ladessa falava Exato. que a primeira vez que veio o show do Deep Purple com o Steve Morse, é um guitarrista, o cara é um deus. O cara é um deus, não tem que falar. Aí ele fazia um solo, tava todo mundo no backstage assim, com aquela cara de pastel vendo. Aí ele, ficou legal, os caras. Claro! Aí o pessoal falou, mas entre um show e o outro, porque eu acho que fez 2, ou daquele Perpendicular, fez 2 ou 3 shows no Brasil. Aí um amigo nosso que era hold, que foi hold nesses trabalhos, falou, mas por que o Steve ainda se preocupa? Eu falo, sim. O cara sempre se preocupa. Falou, se um dos melhores guitarristas do mundo Agora que ele virou se uma preocupa, certeza. O cara, o cara não perde isso. É da pessoa. Sim. Exato. Eu acho que esse clima de pseudo-insegurança é que faz a arte. Se for uma coisa absolutamente, concretamente perfeita, aí você compra um CD e coloca, ou um computador. Sim. Eu acho que aí some o efeito humano, a tal da inspiração, o tal da, sabe, da criatividade, o tal de arriscar a cara ao tapa. Sim. Talvez seja a música que esse guitarrista está fazendo, tem a ver se ele bronqueou com o filho dele, com a mulher dele naquele dia, e o computador não tem isso. Não. Vai que morreu o cachorro dele, porra, ele vai tocar, vai puxar um bend aqui bem, porque aquilo foi o cachorro dele que morreu. E uma máquina não tem cachorro. Essa emoção. Não tem Não sentimento sofre, não sofre. E não é também uma explosão de felicidade. É uma coisa perfeita. Eu acho que não é o caminho essa perfeição de máquina. Embora, rendemos. Hoje em dia a gente pode aprender chinês, pode aprender a fazer uma bomba atômica através da internet. Então, você pode, com canivete, matar alguém e cortar um pão e matar a fome de alguém também. Sim. O que você vai fazer com o computador é o mesmo que você vai Perfeito. fazer com o canivete. Perfeito. Não é aquele papo. E o que o Vigna falou, dentro do assunto, mas meio que um pouco saindo do assunto, depois dá uma pesquisada na internet, teve um jovem que a tese dele foi sobre fazer uma bomba atômica com pouquíssimas coisas. E ele foi apresentar. Os caras não deixaram ele apresentar, FBI e tal. Tipo, eu não lembro se era dos Estados Unidos, mas Sim. tipo, como se fosse o FBI do país, Sim. foi lá e brecou ele e falou, pelo amor de Deus. Ele foi aprovado e etc. Ele não pôde nem apresentar a tese dele. Os caras falaram, funciona. Não tem como esse cara apresentar. Mas isso aí mesmo, tipo, montou uma bomba atômica lá com poucas coisas, pouca facilidade, que os caras leram e falam, mentira, Não. ele tá correto, não pode. Porque a tese ia ser apresentada, ia ter um monte de gente. Aí pega um Ia se louco lá e tornar fala, pera pública. aí. O cara foi e falou, não. Perfeitamente o que você falou, com muita razão. Da mesma forma que teve um menino que salvou a avó, ou o avô estava tendo ataque do coração, com o que porque ele botou o avô no carro com o que ele aprendeu no GTA. Salvou o avô, levou pro hospital, batendo tudo quanto é canto, mas salvou Mas chegou. o que aprendeu no GTA. É a mesma coisa que funcionar um carro a água. Não vai ser interessante. Você vê o pneu, os Fords de 1900 e bolinha, os primeiros carros eram uma câmera, ar e um pneu de borracha. Hoje o Mercedes último pode não ter câmera, mas é o mesmo princípio. Mesmo princípio. Sim. Ele é furável. Perfeito. Então, mas agora o que vai falar as grandes empresas que gastaram bilhões em fazer máquina de fazer pneu, em fazer petróleo? E agora o cara vem com uma história... Quantas pessoas aquilo sustenta? Quantas pessoas... É o material bélico. É tudo envolvido. Tudo Exatamente, envolvido. Cura do Agora- câncer. A cura do Cura câncer. do câncer. Nobre palavra. Né? A Cura do câncer. Não... Tem, só não apareceu porque vai quebrar. Não é, Empresa não é farmacêutica. economicamente viável. Isso, vai quebrar. Não é economicamente porque viável. vai quebrar. uma daqueles, esqueci o nome, mas aqueles saquinhos, literalmente. químio, de radioterapia. Um é 30 mil reais aquilo. Imagina, o cara, a pessoa que tá lá doente usa acho que uns 5, 6 no dia numa sessão. Um é 30 mil. Aí fala, não tem a cura agora. Os caras falam, e agora? Não. E o nosso Não, dinheiro? amigo, não tem a cura E não. o nosso dinheiro? Não, tem dinheiro Quanto não. é que custa um Firestone para fazer pneu, fazer 10 mil pneus? Quanto custa aquela máquina? Agora vem o cara que faz um pneu
que ele coloca um tipo de um plástico lá dentro. Composto que ele dura muito mais. Eu acho muito fácil, muito primitivo você colocar uma espuma de nylon. Mete um prego, não fura, não é ar. É uma textura parecido, tal, que não pura nada, vai acabar com todos os borracheiros. Exatamente. Vai acabar com Não, tudo, tinha uma história que é assim, né? Em algumas cidades do interior, o filho segue os caminhos do pai, né? Perfeito. Aí era o médico da cidade, que Isso. tinha 2, 3 filhos que seguiram a mesma história, papapá. E tinha uma senhora que ela tinha umas chagas, um machucado que nada curava na perna dela. Há anos e anos e anos e anos e anos, e nada curava. Aí, o que acontece? O pai, já muito bem de vida, com os filhos formados e tudo, foi viajar e o filho recém-formado estava atendendo na cidade. Aí aquela senhora foi lá, ele foi analisar. Não, agora tem outras tecnologias, vamos analisar tudo. Eles retiram um pouco para fazer a Raspa, né? Biópsia. biópsia, tudo. Aí ele encontrou e começou a ver o negócio encapsulado. Foi ver lá no fundo, como se fosse um fio de cabelo. Retirou. Só, pelo amor de Deus, em semanas aquilo curou. E nossa, mas como. Aí quando comentou com o pai, ele falou: parabéns. Aquele fio de cabelo pagou a tua faculdade. Que interessante demais. E pode parecer idiota, mas não deixa de ser lógico. Aquele fio de cabelo pagou a sua faculdade. O certo de cabeça para baixo é errado. Venha falar exatamente daquele livro que o diabo... Ficou bonzinho. A necessidade de ter um diabo. A necessidade que nós temos de ter um super-herói, um Batman. Não quero entrar mesmo em campo político, mas existe Estava uma vontade conversando sobre muito isso. grande de achar que o cara é o Batman, que é o super-homem, que vai acabar com todo o problema. Mas mostra um pouco, Vigueira, aquilo que a gente estava falando. As pessoas deixaram de acreditar que o coletivo vai mudar algo, porque eles não sabem quanto as pessoas juntas podem mudar. Eles ficam esperando que um vai se destacar e vai fazer tudo. Sim, vai entrar Porque lá e obrigado. Era isso aqui, acabou para eu tô na minha empresa. Eu não consigo pensar na questão do coletivo, porque ele quer levar vantagem, ele quer levar vantagem, ele quer levar vantagem. Então todo mundo se bota 10 pessoas aqui e tem 8 pedaços de O bolo. nome não vai resolver. Os 8 vão correr para comer para deixar 2 sem. Então. Eles não vão repartir. E outra. E aí, por exemplo, o que você acabou de falar, perfeito. Você tem a mesma linha de raciocínio. Um quer. Aí a empresa ainda faz o quê? Ó, quem for o melhor ganha um prêmio. Então o cara quer ser melhor que o outro, e o coletivo, não é assim, ó. Acabou essa. Se todo mundo for bom, ó, se 6 entregarem isso, todo mundo vai ganhar X. Não, o melhor vai ganhar. Aí o objetivo é o mesmo, mas eu tenho que ser melhor que você pra eu ganhar. E aí os caras falam o quê? Ou a empresa pode fazer Tô melhor nem aí. ainda. Vou pisar nele e vou ganhar a minha parada. A empresa pode fazer melhor ainda, que nem uma amiga minha comentou, que ela saiu de uma empresa de telecom, porque após você se destacar e ser as 3 primeiras pessoas que se destacavam em vendas naquele mês, elas só iam ganhar a meta se após ela se destacar, ela pegasse algumas das piores pessoas e ajudasse a melhorar no mês. Então, você já arregaçou de vender. Legal, a ideia por trás. Tem que pegar. Só que se você não conseguir fazer aquela pessoa que não está se destacar de uma forma, você não ganha nem aquilo que você E outra, batalhou. e às vezes a pessoa tá ali esperando pra ser mandada embora. Então ela falou, não vou vender Exatamente. nada mesmo, vou esperar os caras mandar embora. Então não adianta você chegar e falar, ó, eu vou te ensinar uma prática aqui de venda. Eu não quero. O cara já dá na cabeça dele assim, Não? eu não quero ser mandado embora. Sabe? E aí o que acontece? Atrasa o lado De quem quer se destacar. daquele que está destacado. Então, tipo assim, Atrapalha o cara. atrapalha. Então, assim, ó, a linha de raciocínio pra mim nesse tipo de ideia que a gente falou, como a gente tá falando de coletivo, é o coletivo, então beleza, o coletivo entrega, ganha o coletivo. É o coletivo tudo. Agora, faz o coletivo, mas na hora da premiação é um cara do coletivo, então peraí. Esse jogo da sociedade, a falha está nisso que você acabou de falar. É isso aí. Esse é o momento que mais ferra tudo. É isso aí. É isso aí. Cara, Vamos ajudar, mas quem ajuda mais ganha mais. Porra, Cara, mas é legal você desenvolver a parte individual, mas sem o coletivo
Vigna, vou fazer uma analogia, você vai entender. Cara, você pode estudar papamama, quanto for, você pode estudar rudimento, virado, o que for, técnica que for. Se você não vai pra night com o coletivo, com a galera, Perfeito. Se não você vem, não vem. não conversar com o baixista. Exatamente, se você, não Perfeito. se você não sofrer, se não quiser sair na porrada com o baterista, se você não tiver um momento bom com ele, se não tiver aquele momento bom, ruim, ter que fazer um show com o braço estirado, 3 horas em cima do palco, É verdade. tudo aquilo vai te trazer cancha, tudo aquilo vai te trazer história. E aproveitando nisso, vamos seguir. Essa química que você falou é importantíssimo. É 4, 5, 10 mil, uma sinfônica, conversar entre eles. Equipe. Bater um papo musical, falar com semibreve, com mínima, semínima, com cocheia, semicocheia, falar lendo isso daí, assim, pô, eu te amo, porra, que legal, veja o que eu vou fazer agora no prato, pô, isso, esse diálogo que é a essência da música, isso que você falou muito certo, muito, essa química. Porque é uma por aí coisa que que tem não que funciona rolar a sozinha. coisa. É uma coisa que não funciona sozinha. Agora, enquanto meu filho quer entrar aqui, que está latindo, mas Bem-vindo seja esse dog. já fez 2 amigos. Oh, Fez 2 amigos. Da hora, da hora. Entrei aqui, Eles a são primeira demais, coisa, eles eu são vi demais. 2 cachorros, falei, pá, Eles legal. são demais. Eu gosto do cachorro demais, do latido, do cheiro do cachorro, de tudo. Ele é teu amigo mesmo. Ele é amigo mesmo. Eles O são cachorro demais. bicho que é amigo. Eles são demais, velho. Eles são Eu demais. sempre, às vezes, eu mando um toque pro Cola e tal, bato um papo, um abraço desse amigo cachorro, que muitas vezes é entendido por um lado, pô, o cara é meu sacana, o cara é cachorro, como foi Sim, usado sim. esse termo? Pô, o cara, o furdúncio. Sim. O Conta refrão, essa história. Furdúncio, ó meu camarada, nunca me fez cachorrada, é meu amigo de fé, segue por aí essa música. O Furdúncio José foi um cachorro que eu tive, que eu trabalhei muito tempo no Perdidos da Noite com o Faustão. Ah, que legal. Trabalhei muito lá. E eu levava meu cachorro Furdúncio. O cachorro fez Moacir Franco TV, fez SBT, fez Flávio Cavalcante, porque onde que eu ia eu levava aquele cachorro, era um amigo meu, sabe? Aí falei, tem que andar. Ele adorava música, de dormir do lado do bumbo da bateria. O cachorro ouve 100 vezes mais alto do que tem mais sensibilidade. E até hoje eu falava, como que esse cara pode dormir, esse cachorro dormir encostado no bumbo da bateria, onde que o grave até sacode, né? Ele não. Se tirasse ele da música, pô, eu fiz Buffet França, um negócio todo fino, de repente pinta um cachorro no palco. Falei, porra, Furdúncio José. Eu lembro que nós fizemos muito. Ainda tem esse clipe do Faustão que entrou o Furdúncio. Aí o Furdúncio Vigna. entrou naquela. O Faustão não sabia. E a Parise, que tomava conta, ela falou, não pode entrar com o cachorro. Aí eu tinha uma puminha, deixei na porta e falei para um amigo meu, na hora que você ouvir que eu entrei no palco, só abre a porta do Puma, que o ele Furdúncio vai. Ele entrou nessas escadinhas do teatro. Que da hora, mano. E aquilo. E ele entrou no palco quando ele viu aquele monte de gente e começou a latir. Inclusive, no fim do ano do Perdidos na Noite, tinha um negócio de sarro que era assim, os piores momentos do Perdido. Então passava essa, e ele falava, esse programa é bom para cachorro. Era o Furdúncio. Que ano foi isso, Que Vigna? da hora. Isso foi em 80, quando nós tínhamos gravado o Tique-Tique Nervoso. Isso me Isso dá me dá um tique-tique. nervoso. Com quem que era eu o era artista? do Desculpa. Spray. O Spray acontece o seguinte, com o Tuclay e tudo. Nós gravamos, eu vinha da Copacabana com o projeto XKW, estávamos gravando, mas aí eu entrei Da gravadora Copacabana. na gravadora. Sim. Aí eu fui para Fermata, uma gravadora de menor porte e tal. Aí gravamos Tique-Tique Nervoso. O Kid Vinil lançou Tique-Tique Nervoso exatamente como nós gravamos. Ele fez uma cópia. E gravou pela Warner, lá com uma baita gravadora, mas nós já éramos sucesso com Tique-Tique Nervoso. Isso me dá um tique-tique. Uma coisa super comercial, super vendável, né? Mas veio o Kid Vinil também, que também legal, finado Kid Vinil.
Mas eles entraram... Aí a Hebe Camargo fez uma certa guerra, porque o Kid Vinil já vinha do Eu Sou Boy. Sim. Eu Sou Boy. Já vinha com uma bagagem. Nós éramos o Spray, uma banda que só acompanhava cantores no estúdio de gravação. Então, como nós gravávamos muito para tudo quanto é artista, aí nós sobrou um dia de estúdio para a gente gravar. Nós gravamos um long play, 12 músicas, num dia só. Assim, bate e vambora, blá, blá, blá. Oxe, você não acha nada. Segunda música. Porque nós não tinha tempo. Bora. E no meio tinha o Tique-Tique Nervoso, e deu uma estourada. Aí a Hebe, todos os programas de televisão na época, até Zé Bétio também, na época, entrou na onda. Zé Bétio deu uma força para nós. E fazia, hoje vai ter a briga de Kid Vinil com o Magazine e a banda Spray. Aí, gerava muita coisa, que até deu um residual para nós legal, porque nós éramos meio Zé Ninguém, era músico de estúdio, que acompanhava os cantores da onda, e o Kid Vinil já vinha com Eu Sou Boy. Então nós tínhamos estourado, aí ele veio, nós tínhamos dado um boom, rodando de tudo quanto é rádio. Aí quando entrou o Kid Vinil, ampliou muito mais a música do em si. Antônio Luiz, essa música. E eles ficaram com a fama de que eram os lançadores, mas os lançadores do Tique-Tique Nervoso fomos nós que lançamos isso. Mas tudo bem, isso tudo é válido. Viveu. E aonde você começa a tocar com Moacir? Moacir Franco, eu comecei a tocar com Moacir Franco na Globo, onde que era ali na Barra Funda, né? Ali na Avenida do Minhocão ali. Ali tinha um programa Moacir Franco Show. Aí eu entrei para a banda, o Moacir me convidou, aí gravei muito lá. Foi ali que foi revelado o Fábio Júnior, Eu peguei, era uma onda de fazer teatro, de fazer uma peça, um pedaço de uma novela. Os artistas novos copiavam aquilo. Sim. Então passava a novela, agora vocês vão copiar aquilo. Então entrava, eu fiz alguma coisa como ator, aliás, eu sou credenciado como ator, sindicalizado, tudo. Caramba, que legal. Um artista completo. Sei lá, tento viver essa onda. Eu acho que, não sei, eu acho que eu nasci para ser um vendedor de ilusões. Muito bom. Um cara que gosta do inexistente, da coisa que não dá para pegar. Não é por grana, não. Isso daí não... Juro por Deus que não é por dinheiro. Não vou ser hipócrita. Pô, o dinheiro que me trouxe aqui, o dinheiro que comprei um apartamento e isso tudo, carro. Mas não é. É uma consequência de um trabalho honesto. De um trabalho honesto bom. Sim. Na época da Boca, lá, aqui de São Paulo e de Santos, onde que eu comecei, um músico não sairia de uma banda que estava fazendo um baita som para entrar para uma outra banda daquele circuito, daqueles cabarés que tinham lá, para ganhar mais dinheiro. Não, ele dava... Aqui está fazendo um belo som. Não importa uma grana a mais que a outra banda que toca menos e está ganhando mais dinheiro. Mas de forma nenhuma, não é uma opinião minha, era uma opinião de todos. O que valia era o som, a coisa boa. Eu acho que isso daí é a essência da arte. Não tem muito a ver com grana, não, sabe? Não estou sendo hipócrita. Eu sei que o dinheiro resolve, pode salvar uma vida num hospital, uma operação, mas não é tudo. Não é o fim, no caso. Não, você não pensa pelo dinheiro, sabe? Como se você disse, é uma consequência. Você faz algo com amor e isso que você fez por amor, você acaba tendo como consequência o retorno, né? O retorno financeiro. Perfeito. É uma coisa natural. Eu acho que é por aí. Não é trabalhar por dinheiro. Sim. Porque até nós estávamos conversando, eu tinha uma certa bronca do empresário chegar e falar, olha, tem 4 trabalhos esse fim de semana. Peraí, não vamos trabalhar, nós vamos fazer um som. Tá certo que seja a mesma coisa, mas
tem mais rima na poesia, sabe? Eu vou fazer um som, eu vou, sabe, botar a cara ao tapa, entrar no teatro, aquela luz, aquele negócio, eu posso até chorar, sabe? Sim. A necessidade disso. E nesse exato momento, eu acredito que o Frank Sinatra, durante um show que ele está cantando, ele não está nem aí com grana. Nem o Zé das Couve, o Zé Ruela, que está fazendo uma humildade em algum lugar Sim. pequenininho, ele também está ali, sabe? Ele também está ali, legal. Se ele não tiver esse pensamento, ele dura pouco nesse mundo. Sim. Se ele Ó, for- um exemplo, desculpa te cortar, mas um exemplo Imagina. que eu vou te dar aqui é nosso, eu meu e do Marcos. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua vida, mas isso aqui que a gente faz é tão prazeroso pra gente, porque aqui é a gente faz é um podcast, mas é uma conversa. Um bate-papo. Tem algo mais gostoso do que, tipo, você fica aqui conversando e tal, beleza, e a gente tá... Eu vejo o Marcos semanalmente, eu falo com o Marcos todo dia. É um trabalho também? É, porque a gente tem diversas atividades. A galera vê a gente gravando. Mas, tipo, aqui o ao vivo, mas não vê que a gente grava a dica por fora e grava 78 mil vezes a dica porque eu gaguejo 78 mil vezes. Não vê que eu falo, Marcão, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que arrumar não sei o que lá, tem que não sei o que, não sei o que. Só que é o que você falou, é a parte que a gente faz por amor. E por amor, Perfeitamente. graças a Deus, hoje, tipo, estamos aí com 3 parceiros e vai fluindo assim, ó. Não esqueça que o amor faz um ser humano. Sim. Se o ser humano tem alma, uma atitude de amor gera uma alma. Sim, A nossa, força muito desse bem amor dito. é uma coisa, sabe, é uma bomba de 300 mil megatons que explode na paz e rola um colorido, uma coisa linda, é o material bélico do amor. Eu acho, isso é um grande exemplo que você falou, e saber que o amor gera uma alma, olha que coisa louca, sabe? Um homem, uma mulher, e o amor gera um outro amor, uma outra coisa louca, bonita, né? É, muito bom, é isso E aí. nessa parte de música, arte, vem sempre a questão da composição. Sim. Você podia dar uma palhinha, um pouquinho só, é que fica difícil sem o ritmo por trás, mas tem uma composição que ele fez muito interessante a respeito de um amigo. Você tem um amigo e ele tem uma mãe. Eu pensei que era... Calma, calma. São N composições. E o amigo conhece a mãe do amigo. E aí rola. Amigo, vem. É um tango. Olha só, eu estou falando de rock and roll. Aí eu compus um tango. Eu acho que para você pintar um quadro, alguma coisa, tem muito do não existe. Tem muita história reais. Que é legal, se você vê uma história legal, você fala, pô, vou musicar esse fato. Isso foi. Como é que eu posso falar? Isso foi um acontecido com Só um amigo seu. Só fala. Aconteceu com a mãe de um amigo. Aí eu achei interessante isso e fiz uma música, Mãe de Amigo, explicando para ele, talvez até pedindo desculpa, o que aconteceu, logicamente, com a mãe dele. Mas que mamãe que você tem. Amigo, venho lhe pedir perdão e culpar meu coração. Ainda nada sem juízo. Amigo, eu preciso te contar. Sua mãe eu fui amar. Em seu lar, em sua ausência. Foi com dor na consciência que eu... Eu vou mandar esse som. O Cola tem. Eu já não lembrava mais dessa. O Cola que me falou. Mãe de amigo. No final Legal. ele fala... O seu pai, tem uma coisa que fala, o seu pai não a amou. Uma coisa genial. E esse amigo também era músico e ela era cantora. Opa, peraí, sem entregar. ele sabia. Aí eu falei, pô, eu vou falar com ele, mas eu vou compor uma música e mostrar a música para ele, fica menos pecado. Eu ainda falei para ele, isso daqui é um tipo de pecado que já nasce com o perdão. Ele nasce junto, o pecado e o perdão. Voltamos a falar no capítulo do amor, o que ele é capaz de fazer. Isso daí é uma história de amor, diria assim, meia nebulosa. Mas não importa de que forma que o amor venha, o ele amor. sempre é bem-vindo. Sim. É melhor um pouquinho de amor do que qualquer tipo de ódio. Então,
Não importa de que forma que o amor venha, eles, pô, abre a porta, ele é bem-vindo, sabe? Vem aqui me abraçar, me beijar, eu quero viver por amor. Como nós aqui que mexemos com arte, Sim. vivemos. Bacana, bacana demais, bacana, eu acho muito válido. Eu acho que na época eu ouvi alguma coisa, um dia você vai se arrepender, com 15 anos de idade, está tocando rock and roll nas bocas da beira do Cais de Santos. Eu desconfiava que eu nunca iria me arrepender. E hoje, depois de mais de meio século, eu te falo, eu comecei com 15 anos, eu deveria ter começado com 8. Não me arrependi, não. Certeza. Se você que está vivo falou isso para mim, você pisou na bola. Não me arrependo, não. Foi legal pra caramba. Agora, nesse exato momento, está sendo maravilhoso. Sabe? Não me arrependo, não. É melhor ser uma profissão qualquer do que ser um médico famoso, nada contra, mas contra gosto. Sabe? Eu peguei o diploma, coloquei na sala do meu pai, pagando para ele aquele espermatozoide que ele me fez da vida, tá aí o quadrinho, tá aí, agora deixa eu sonhar, deixa eu pular, com certeza absoluta, porque o passarinho, ele pula, ele fica ali com maior segurança num galinho que pode quebrar 40 metros de altura, porque ele confia na asa. Ele confia no voo. Eu acho que nesse momento de pular no abismo é exatamente a forma de viver, com arte e pela arte. É você fechar os olhos e falar, porra, eu sei voar, mas para provar eu tenho que pular no abismo. Se eu tiver errado, eu morro. Ou nasço, ou encontro um nascimento, outro tipo de nascimento. Mas eu sempre gostei de pular, sabe? Pá, eu vou voar. E voei. Vou ver o que é, o que o Kurt Cobain falou, né? Ele falou, é preferível que te odeiem pelo que você é, do que te amem pelo que você não é. Não é. Puta. Né? Tipo, Parabéns. é bem nessa linha. Tipo, O passarinho, ele pula num galinho que ele tem confiança no voo dele, na asa. Sabe? Pula em qualquer lugar, eu acho isso. A tua vida, a vida do Cola. É isso, é viver, respirar arte com sinceridade, sabe? De você olhar para o espelho e falar, porra, eu gosto desse cara. Esse cara é honesto. Pode ser pobre, pode estar até faltando alguma coisa na vida, mas está legal. A vida, a essência da vida está boa. Sou um cara feliz pra caramba. Uma pessoa que Que é se o segredo basta. da vida. Uma pessoa se basta com pouco. e que é o segredo da vida, né? Uma pessoa se basta com pouco. Sim, você pode viver a vida inteira com um garfo. Um garfo não gasta. Você pode nascer, comer a tua papinha de bebê e morrer com 90 anos de idade comendo com o mesmo garfo. Você precisa de 2 toalhas, um chuveiro. Você não pode ter 40 banheiros, talheres de ouro. Pode ter. Você pode comprar maior colchão maravilhoso, mas você não compra o sonho. Esse é o colchão Kingstar. Você se mexe, o outro não sente. Patrocinador logo mais, hein? Kingstar Colchões. O rei Jabá Grátis, Marcão. Pode ser que você quer o seu Jabá Grátis. Marcão é o Jabá Grátis. É o segundo Jabá Grátis do dia. O Marcão tá... Ó, e você cresceu com a composição desse homem. Eu não duvido. Não, você cresceu. Não duvido, não. Eu cresci, você cresceu também. Qual que foi uma das suas composições? Embarque nesse carrossel, Olha! onde o mundo faz de conta, a terra é quase um céu. Fiz pro meu filho tinha nascido, Bruno Vigna. Sabe, eu falei, pô, eu tinha que cantar alguma coisa com a viola, ele ali do lado. Aí saiu isso, não foi com intenção. A novela do México, na época, veio com outro nome, Los Ninhos, não sei do que. A música que deu título à novela, O Carrossel. Porque tudo isso que nós falamos, um troço fica girando, o carrossel. Que legal. Sabe? Que coisa legal você pegar uma carona num carrossel, você pega uma carona num sonho, você pega uma carona, sei lá, você está montado num cavalo de cera, de massa. A tua imaginação faz tudo. Você pega um cabo de vassoura, aquilo é um cavalo. Então você é exatamente aquilo que você pensa que você é. Isso está no... Quando eu fiz o Face,
Aí vi um negócio assim, pô, quem você é, né? Tem um questionário. Aí eu falei, quem eu sou, caramba? Que puta pergunta. Eu falei, eu sou exatamente, tá escrito até hoje, vi que na batera. Eu sou aquilo que eu penso que eu sou exatamente. Olha a responsabilidade nossa de olhar pro espelho. Fala, porra, você deu mancada. Ninguém sabe, só nós dois, você, eu e a minha imagem. Como é legal, como nós estamos acabando de falar, você pode comprar um colchão, uma cama de ouro, mas você não compra teu sonho. Você não compra, sabe, aquele deleite de deitar na cama. Aquele sono calmo. E você pode dormir num gramado, que não custa nada, num colchão de palha. Quer dizer, nada contra um grande colchão, mas não é o colchão, é o sonho. Perfeito. Eu vou comprar o relógio, mas não compro o tempo. Isso. Você compra o relógio, mas não compra o tempo. Sábio. Vignar, verdade. quais que eram... Eu sempre gosto de perguntar quando eu converso com a galera que viveu os 80, 90, época 70, 80, 90, época 60. Já foi meio troglodita na coisa. Época de importação fechada, época de começo, dificuldades que a gente tinha, que os músicos tinham, porque ainda mais você que você vivia viajando pro exterior. Sim. Quando você voltava pra cá, porque o que mais devia ter era amigo, você me traz um par de baqueta. Minha vida era essa, era trazer guitarra para amigo, trazer teclado. Eu chegava no aeroporto com, rezando para poder apertar aquele botão e dar verde. Sim. Sabe, eu falei, nossa senhora, eu vou ter maior prejuízo. E nunca, sabe, cobrei 1 a mais. Não queria fazer isso, um comércio, sabe? Pô, eu via com aquele negócio, um amigo, pô, me traz um captador de Marzio, um negócio assim, pô, eu chegava lá em Nova York, ia na loja, pô, o captador do Zito que ele pediu, isso vai trazer um maior sorriso para ele. Embora na Boca de Santos nós tínhamos muito... Era difícil, mas comprava uma Rickenbacker do navio, daqueles gringos. Então nós tínhamos uma de disco, de som, de festival de Woodstock, nós já tocávamos antes do filme vir para cá, porque na beira do Cais de Santos, lá nas Bocas, era só uma coisa de gringo, só, não era um público brasileiro. Era só gringo, porque as boates, tinha 40 boates assim, em frente ao cais, aonde que parava todos os navios, a gente estava tocando, de repente um navio apitava, e ali era tudo estrangeiro. E os caras gostavam muito de música. Nós fomos os caras que lançamos o rock and roll lá, porque esse lugar, essa Boca de Santos, era aquela vida boêmia, de bolero, de tal, daquele tipo de música que não era amplificada com força, que não tinha os tremendões. Era um Nelson, era um Milton Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues. Gonçalves, um negócio assim, de música para... De repente nós viemos com Beatles, com 3 tremendões ligados em série, com uma bateria com prato turco, fazendo, sabe, tocando... Quando nós entramos na primeira boate fazer rock and roll, existiam umas prateleiras já de muitos anos, ali cheio de garrafa de uísque. A primeira seleção caiu todas as garrafas pela vibração do baixo com o bumbo da base. Caía, começou a cair. Aí começou a lotar de gringo, porque os gringos não queriam ouvir aquele tipo de música. Não desmerecendo, que eu já gravei muita coisa para Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, Moacir Franco, todo esse pessoal, nada contra. Mas naquele momento chegou o rock and roll ali, na Boca de Santos em 65, por aí, que mudou tudo. O som era diferente. Antigamente não precisava a bateria ser microfonada, não precisava o contrabaixo estar com 3 tremendões ligados com reverb no contrabaixo. Era um baixo de pau e olha lá. Era baixo de pau. Vassourinha, tal, bésame mucho. Tudo bem, não estou falando... Estou falando, sabe, apenas uma mudança de clima. Sim. Uma maravilha o bolero também. O que é bom sempre vai continuar sendo bom. Exato. Mas tem modificações. Exato. Só mudou o volume e a loucura, os cabelos, as roupas, de estar tocando sem camisa, de chinelo. O espírito era puramente roqueiro. Porque, afinal de contas, as putas eram as mesmas, né? Maravilha! Eu já fiz tanta música para as prostitutas, sabe? Eu acho elas assim...
importantíssima. Desde Madalena, não sei se Madalena se virava, mas pelo bochicho bíblico, ela faturava alguma coisinha lá pelas quebradas de Jerusalém. Desculpe, mas é uma realidade, nós estamos acabando de falar. Tá certo. A realidade com pimenta, com... Tá certo. Tá certo. É isso daí. Uma parte aí, galera, mas o Wigner tem uma história muito interessante sobre aquela flechada que ficou no bumbo da Aquilo saiu num livro, A História do Rock de Santos. Boa, Colar. Eu tinha uma namorada, um puta título bonito, né? Aí eu estava galinhando com isso eu estou falando com 16 anos de idade. Um garoto de 16 anos que tem rock and roll, liberdade e mulher. Qual ser humano que não quer ter isso? Só se dor de cotovelo, caramba. Era tudo que eu queria. Errado ou não, aquilo me dava felicidade. Aí eu tinha um caso com ela. Ela ainda é viva. Pô, ainda é viva é demais. Mas ela quase me apagou naquele. Aí ali na boca do lixo, ou do luxo, existiam uns índios que vendiam flecha, tacape, umas puta flecha desse tamanho. Aí ela brigou comigo. E os índios vendiam aquelas flechas, aquelas coisas tudo para os gringos, que levavam aquela coisa artesanal do índio brasileiro. Aí ela brigou comigo, foi lá, comprou um arco desse tamanho, uma flecha desse tamanho, com a ponta de jacarandá. Ela entrou no Bergen Bar, do Seu Abel. Quem viveu isso sabe dessa. Isso daí saiu num livro, A História do Rock. Aquela boate lotada de gente, ela pegou aquela flecha, puxou até o último e soltou aquela flecha. Rasgou minha calça jeans, furou o bumbo dos dois lados, passou no meio de uma multidão aquela flecha sem acertar em ninguém. Entrou no bumbo e entrou num tremendão, na madeira. Aí entrou a turma do deixadeço, tal, tudo bem, tudo ali acabava em poesia. Então, tudo bem. Claro que naquela noite... Meu Deus! Só quase morreu. Do céu! Ela só quase varou ele. Uma flechada que entrou na madeira do tremendão, de um amplificador. Tipo a namorada, sabe o filme Irmãos Cara de Pau? Tipo a mulher dele que ele abandonou. Que assim, ela passa o filme inteiro tentando matar do filme original. O cara que foi preso. Aí eles vão fazer o show, de repente a mulher para lá, aparece com um lança-chamas, um lança-míssil, uma bazuca. Mas Meu esse Deus lugar do céu. foi uma faculdade de ética. Ali você aprende a ética. Eu aprendi uma coisa que reverberou na minha vida a vida inteira. Ser ético em qualquer situação. Ali Cagueta dançava. O Cola também sabe de uma coisa, e tem muita gente que viveu isso daí. Um dos primeiros dias que eu comecei a tocar, essa mesma menina que me deu uma flechada, ela falou, engraçado, pendurar um bife no poste aqui na esquina. Aí eu fui ver, era um dedo, esses dois dedos aqui. O cara era cagueta. Caguetou não sei quem lá, pé. Aí cortaram o dedo dele. Mas ele foi puxar o dedo, pegou nesse daqui, cortou, ele ficou... Ele era para ficar com 4 dedos, ele ficou com 3. Porque a machadada pegou aqui. Nossa. E o cara pendurou ali no poste da esquina do Bergen Bar, Rua João Otávio, que tem a beira do cais de Santos, né? E ali eu falei, nossa senhora, o preço... E não é por medo que você tenha a ética de ser humano. Porque se você tiver medo, você sai daquele lugar. E quando você aceita, lá era ético, existia um respeito, sabe? Era um mundo com leis particulares. Sim. Sabe? Que nem essa briga, eles têm casos, os dois, então não vai ninguém entrar em cana. Eles, sabe aquele negócio, ninguém mete a colher? Pode ser... Hoje em dia, mas naquele momento era a lei que encaixava naquilo, porque não tinha solução, sabe? Uma briga tinha que rolar alguma coisa. Então, dali eu comecei a aprender a ser menos galinha. Mas era caro, ela me deu uma flechada. Isso tem num livro, A História do Rock, e tem num outro livro escrito pelo Bardal,
Jovens de 50, o título do livro, e conta essa história bem da boca, a história do rock. Esse cara da Inglaterra, né? Qual é o nome dele? Antônio Celso Barbieri. O Barbieri, também escreveu muita coisa a respeito disso. E você até comentou comigo, antes da gente começar, que eles chegaram 4 horas atrás. Foi genial. A gente começou a conversar que eu... Ixi. E o Franco veio com você. Não, o Franco era dos Brasas. E o Roberto Carlos foi fazer um show em Porto Alegre. Aí veio o Franco, Luiz Wagner, Alemão de guitarra, era um quarteto. E o Zé morreram todos. O último que morreu agora foi o Luiz Wagner, que era apelido do Macaquinho. Vocês devem ter conhecido, um cara muito bom. E ele morreu, o Franco é pai Os moleques do KLB. do KLB. Empresário do Chitão. O Franco era Zezé. contrabaixista, tocou na Boca de Santos também. Aí eles vieram para São Paulo, porque em São Paulo era... Sabe, Santos tinha aquele negócio, um baita som de rock, mas era tudo fechado, era Lina, não era todo mundo. A primeira capa daquela revista Realidade, lembra? Que tinha o Pelé com... Vocês não lembram. Mas a Realidade foi uma revista que deu muita... Até hoje falo dessa revista Realidade, da editora Abril. A primeira grande matéria que eles fizeram, o número 1 da revista, era sobre a Boca de Santos. O cara ficou um mês vivendo com os músicos, comendo, sabe, lá com a gente, tomando café. E ele, aí para escrever uma dele, ele não falou que era da revista Realidade. Sim. Realidade é uma revista que não está fora, mas foi uma revista muito importante para o Brasil, de fazer essas matérias. Muito, o Pasquim também, Sim. do Rio de Janeiro. Eles gostavam muito desse tema prostituta, essas Vida coisas. boêmia. Essas realidades, essas certezas, essas verdades, pintado às vezes com outro tipo de cor. Que nem o Vem Comigo. Como que era colar? Vem comigo, O Vem Comigo. Taca, 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 taca. Ó. Já, ó. Uma Pegou. coisa que o Cola não lembra, Pegou, rapaz. porque esse processador aí é melhor que Macintosh. Tu tá com Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, eu Goulart de falei. Andrade. A Débora precisa contar a história dela O sobre Perdidos Goulart na de Noite, o Perdidos na Noite entrou porque o Goulart de Andrade tinha um programa da madrugada. Sim. E tinha um espaço que estava sem patrocínio, um espaço. Aí ele pegou e deu pro Faustão. O Faustão tinha um programa de rádio na Rua das Palmeiras. Não. O único programa de... Era no Teatro Pimpão. ali perto da Rua das Palmeiras, Santa Cecília. Exato. Balancei. Eu balancei. Era o único programa que eu ia lá, era o único programa que tinha palhaço maquiado. Programa de rádio. Sim. Que loucura. Um programa de rádio que tinha maquiador, fantasia. E essa... Você via através das palavras do Faustão. Aqui tem um palhaço com o nariz vermelho, uma cabeleira loira. Era engraçado esse negócio meio surreal como se fosse assim um festival de quadros pintados, um festival de modas pelo rádio. Você está entendendo Sim, o ângulo sim, de sim. ver a coisa? Sim. Você não pode ir numa exposição de tela ou de modas pelo rádio. Interessante isso, Sim, né? transmitia. Talvez um esporte, um futebol, você pode ver através da palavra. Sim, mas mas o cara foi- não pode falar. Estou vendo aqui um quadro de um amarelo, como é que eu posso dizer? De um vermelho. Uma pincelada meio X. Não É, dá, né? mas Cada um se tem a você- sua imaginação. O Faustão veio com essa onda. E ele veio, mas ele veio do futebol, né? O Tatá, o Escova, eram os caras que faziam uma graça muito interessante, muito inteligente, sem nenhum ensaio. Teve um programa do Faustão que eles esqueceram aquele papo. Não, então vamos montar, não sei, vai rodar agora. Boa noite. Porra, esqueceram uma escada no palco. O iluminador tava afinando as luzes do teatro e tinha uma puta escada de alumínio. E ficou aquela escada no meio, aí que está a originalidade. Quando ele foi para Globo, aí fizeram uma bagunça mentirosa.
E o Perdidos na Noite já ele foi preencher um espaço que não estava dando resultado na televisão, aquele horário. E acabou de salvando-se, acabou dele ir para a Globo. Só que ele não levou o Tatá nem o Escova. Eles devem ter... A última vez que eu soube do... Tatá e Escova eram os caras que imitavam. Se você puxar os vídeos antigos. O Collor deve ter um com o Furdúncio, né? Eu não... Uma coisa que eles acabaram criando uma persona do Faustão, que você comentou a respeito, ele falar sobre o palhaço, ele escrever na rádio, que parece muito a parte do futebol, foi da onde ele veio mesmo. E, bicho. e o cara era um gênio, eles acabaram criando um produto ao longo do tempo, de domingo na Rede Globo, Uma bagunça que chegou maquiada. no final do tempo ninguém mais aguentava. Nem ele aguentava o que foi criado em cima dele. Tanto que ele mudou completamente agora. Sacaram ele, O tá que na Band, levou tá na o Band. Faustão para Globo foi exatamente essa bagunça sem ensaio. Para você ver, eu tocava bateria no programa e a minha banda só tinha eu, era só um baterista. De vez em quando eu acompanhava playback. Entrava um sambista lá, então ficava aquela bateria, só bateria, acompanhando o playback que já estava pronto, ou então fazendo uma batucada, um solo de bateria com o Furdúncio. Mas lá também eu fiz o Tique-Tique Nervoso com um lançamento com a banda Spray, quando nós gravamos pela primeira vez, antes do Que de Vinil. Nós fizemos lá também, tem alguns vídeos por aí que tem esse momento. Mas era uma bagunça, era uma desorganização, e foi para a Globo, vamos repetir isso. Mas agora vamos colocar a escada propositadamente. Isso passa uma certa maquiada, sabe? Fica forçado, Foi né? forçado. Fica forçado. Foi forçado. Tipo, eu tava vendo a respeito que muitas coisas escritas pros Trapalhões foram do Carlos Alberto de Nóbrega. Foi. E, tipo É um assim, monstro. sem comentários. A pessoa sem comentários. O pessoal fala, ai, a Praça é Nossa. Falou, o dia que a Praça é Nossa acabar, Eu dou risada até hoje. o que né? tem de pessoas que estão lá graças a Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos, o respeito que ele tem com Não é monstro. inúmeras pessoas e com o que a gente já teve aqui de humor no Brasil, você não tem mais nada. Ficou apelativo, ficou cansado. É aquele humor que você sabe caricato, que você tem 2, 3 assuntos que você tem que ter, porque se você não tem, não é humor, E é muito forçado. e dá no saco, Mas cara. é por isso que eu deixo a Praça Nossa sempre aí, né? Porque eu gosto muito do programa que vai estar aí pra eternidade. Porque vai sair o carro e o filho dele. Vai, ai, E é ai. genial, Ai. e é genial. E é uma coisa que não era tão forçada assim. Não é, tipo, ali continua sendo humor mesmo, que é palhaçada. Agora, se não colocar um baita sexo, uma mulher com a bunda de fora... Sim. Falar sabe? um palavrão até umas horas, né? Exato. Sabe, existe um contexto, mas existe muitas vezes se fala um palavrão que dá uma martelada no dedo, ai, fala um palavrão. E outra vez entra de graça esse palavrão. Sim. Eu acho que tem que ter uma liberdade e tal, mas Sim. tem que ter... Não ser forçado, Casar, tem que ser tem que forçado. entrar no... Por que aquele Ser palavrão? natural. É natural. E eu sinto o que você acabou de falar. Eu acho que não entra com naturalidade, eu acho que entra como apelação. É exatamente aquele finalzinho, é a cereja do bolo. Eles começam a contar a história já sabendo que a conclusão como vai ser. E você tem 5, 10 tipos de conclusão. Por exemplo. Num país que você já teve. É que também fica pesado, né? Você só teve Chico Anísio e Jô Soares. Não, sim, mas, por exemplo, ó, dentro da Praça é Nossa hoje ainda, você tem um quadro ali que pra mim é um dos melhores, Paulinho Gogó. O cara que ele fala muita besteira, só que ele fala de um jeito que Dentro não é de um apelativo. contexto, Né? Ele dá uma gíria ali e você chora de rir. Exato. E não é forçado, não É é, a tipo falando história palavrão, não é tipo... É uma pornografia cômica, né? Muitas Sim. coisas que ele fala, porque ele dá um jeito de fazer um tipo de pensar que Porque você não chora é de dar explícito. risada. Principalmente Então, não é explícito. e é legal. E, tipo, pra todos os públicos. Tipo, de idade. Obviamente uma criancinha não, mas pelo menos não vai ouvir um palavrãozão, vai lá falar de um Esse flauteado. palavrão faz parte, é uma pimenta numa feijoada. É um ingrediente para dar uma picância, uma coisa assim. Esse palavrão entra
como uma coisa de uma feijoada, de um Sim. bife, de uma comida legal, que você pinga um pouquinho de pimenta. Como colocar um pouquinho de açúcar também. Perfeito. Eu acho que aí cabe. Agora, se você comer a pimenta só... Isso, é o que você falou, vai só o queimar palavrão, tudo. só o palavrão, É. que era só o Meu, tinha tempero. uma- Fora do contexto. Tinha uma Perfeito. coisa que era genial, que hoje em dia já não poderia de forma alguma, porque seria agressividade, que tinha o rapaz que era negro lá, o canarinho, que ele ficava no Canarinho. telefone. É. Aí o cara, não, mas eu tô muito bem, que é o fortão lá. Não, mas sabe que o melhor de mim, ele. É frouxo e não sobe mais. Ele é Sua pô, mãe! É a sua mãe! É. O Canarinho bom foi um aquilo, grande cara. amigo do Moacir Franco no começo de tudo. Foi o Canarinho que levou o Moacir a despontar, pelo menos as histórias que o Moacir conta. Quando o Moacir chegou aqui de Minas, né? Chegou aqui antes da Globo, antes de tudo. Ele estava naquela de duro e tal. E os dois, o Canarinho que levou. O Moacir conta que eles foram para lá e falou, o que perguntar, você fala, sei. Você é ator, você é cantor, você é compositor, sou. Aceita tudo, depois a gente conversa, depois a gente resolve. É Depois mais ou menos enrola. assim. O Moacir tem muita. Tem uma marchinha dele que é estourada. Ei, a mamãe você eu quero. aí, me dá um Dá dinheiro, aí, me dá um nossa. dinheiro aí. Não vai dar, não. São 3 compositores que quando chega, eles já morreram. Mas quando chega na época do carnaval, o primeiro trimestre de direitos autorais, a família fica muito feliz. Porque vem de... Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Interpretando sem a música, não vai dar, não. Eu vou fazer uma grande confusão. Eu vou beber até cair. Me dá um dinheiro aí. Dó de gavetão com ré de gavetão. Você vê, imortalizou. É. Que coisa louca, né? Todo mundo conhece. Todo mundo. Todo mundo, todas as Todo idades. mundo. Carnaval sem... A pipa meia do dúzia vovô de- não sobe marroi. A pipa. Sem- Isso era genial, cara. Isso era Genial, genial. é. É genial. É você atingir na veia, né? Você atirar... Literalmente na veia. É, e Rapaziada, outra acertar... parte. Me dá um dinheiro aí, tocou até na final da Olimpíada no Rio de Janeiro. Foi, né? Final do Rio de Na Janeiro, final da Olimpíada do Rio de Janeiro, Final tocou. do- O final da Olimpíada, o show final da Olimpíada tocou. Eu não sabia disso, não. Também não. Estou sabendo agora. Mas houve um filme que eu já vi em preto e branco que o Moacir entra... Isso daí o Moacir tinha uma personagem de um mendigo. De barba, com jornal, que dormia na rua. Esse foi a isso eu tô primeira ligado. personagem do Moacir. Então essa música caberia no histórico daquela personagem. Sim. Que um cara que vive na rua fica pedindo, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, que eu quero comer, que eu quero fazer isso, aquilo. Aí ele ameaçava, não vai dar não, eu vou fazer uma baita confusão. Me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Genial. Quantas músicas assim, inocentes a letra, que hoje, sem elas, não tem carnaval. Sim. Quantas? A música da toalha, quantas? Mas foi uma coisa. Estrela d'Alva. Sim, maravilhosa. Meu, e eu aprendi a cantar músicas da Estrela d'Alva por uma professora que naquela época já se preocupava porque eles estavam mudando muito o carnaval, até demais, e eu lembrei muito do Xandão que veio aqui. Que ele foi presidente da. Ex-presidente da Liga da Escola de Samba. E a força que voltou de alguns anos pra cá, o carnaval de rua em São Paulo, foi Cresceu demais. impressionante. Impressionante. E que cresça, porque o que tem de amigos meus, você também pode falar isso com certeza, tocando nesses carnavais, nesses bloquinhos, maravilhoso. E ele gente- falou que fez de escola gente também, boa. né? O que aqui de São Paulo tá fazendo de escola, tipo, nos outros estados. verdade. Que ele O falou que carnaval- os caras estão... O Graças a carnaval Deus. de clube morreu, mas o carnaval de rua reviveu. Sim. Porque antigamente carnaval era uma coisa carioca. Assim, aquela malandragem de morro e tal. E aqui em São Paulo tem muito cara tocando bem, samba, Sim, carnaval, pelo amor. tudo. Maior respeito com esses músicos. Como nós começamos o papo, o brasileiro é um músico que toca tudo. Não existe um baile nos Estados Unidos que um músico, seleção de samba, seleção de chorinho, seleção de Rei Canife, seleção agora de bolero, seleção de jovem guarda. Fala, o que é isso?
Não tem um músico que é focado, a ordem dos músicos nos Estados Unidos é assim, você vai fazer um show country, você pega a country, então vamos no livro dos músicos de country. Não tem aquela de músico apenas, basta. Que toca, tem que tocar tudo. Sim. Você vai gravar um disco, você vive de gravação, você não sabe se no outro dia é um pagode ou se é um rock. Se for um pagodão, você tem que dar aquela malandragem de morro, sentir o cheiro. Aquela ralentada, aquela puxada pra frente, no tempo correto. Cara, você vê as bandas de baile, cara, as bandas de baile que a gente tinha aqui em São Paulo, tocando em festas de 15 anos, em casamentos, os nego 3h30, 4 horas em cima do palco, cara, era tudo, irmão. Era tudo muito bem feito. Tinha uma banda que a primeira vez que eu vi, eu devia ter uns 16, 17 anos, uma banda Nova Era aqui. Os caras tinham palco, os caras tinham 3 andares de palco, isso na década de 90. Eu toquei no Music Show Eduardo Costa, era uma banda que viajava com guarda-roupa. Meu. Tinha gente pra caramba trabalhando. Era um acontecimento em cima do palco. Sim. De repente apagava uma luz, aparecia uma cantora. Quantas cantoras? Ederly, Vilma. Nossa, aqui estão até hoje aí. A Vilma acabou de voltar do Japão, uma pessoa maravilhosa. Teve agora na Globo, naquele programa. Ela participou daquele programa de. Não é de calouros, é de cantores. The Voice? Tipo The Voice. Isso, ela teve lá recentemente, brilhou pra caramba. Ela era cantora do Music Show Eduardo Costa, um conterrâneo meu, santista. Era Super Som TA, 3 do Rio, Music Show Eduardo Costa. Eram umas 4, 5 bandas que tinha umas 10 bandas que tinha esse lance de levar cabeleireiro, Palco, maquiador, palco, luzes, canhão. Meu, era maravilhoso. E um nível absurdo. E aí já depois, como músico, você vai. A primeira vez que eu parei, que eu me lembro, né? Mesmo na fase rock and roll, tudo que eu parei para dar uma atenção, falar, bicho, não é pra qualquer um, não. Você pega um disco do Sting, tem um disco do Sting que você pega um cara que vai aprender, um tal Divino Colaiuta, vai aprender a tocar bateria ainda. Né? O Colaiuta. Monstro, tocar com Deus e o mundo. Monstruoso. Mas, só que você pega o samba dele mais quadrado que não se bicho. É verdade. Tem coisa que não é pra todo mundo, irmão. A hora que você vê os negão tocando em cima do palco, cara, você vê a galera, não é pra todo mundo, meu. Não é pra todo mundo. Em Los Angeles, eu peguei uma boca lá numa loja grande, chamada Drum City, em Beverly Hills. Uma loja muito grande que tinha uma bateria em cima. O samba, porque o samba nós pensamos assim, tch-tum-dum, a tônica dá no segundo, pisada no pedal, tch-tum-dum, a tônica, o americano pensa tch-pum-bum, tch-pum-bum, ele põe a tônica no primeiro. Meu Deus. E nunca dá certo. E tá certo escrito, só que a tônica não bate. É a belisca-frango do... Porque aqui o vai. samba, você tá na barriga da tua mãe, você tá ouvindo, cresce ouvindo. E o samba tem uma malandragem muito gostosa. Você vê que os países como... Engraçado isso, se você pegar país que toca no ar, que nem o samba, que nem a salsa cubana, que tem um teor meio malandro, compara lugares onde tem muito sol, compara a música com a música alemã. Pum, bum, bum, pum, bum, bum. É um negócio assim, tipo fado. Não tem uma nota no ar. Uma surpresa. É um negócio Contínuo. É contínuo e é a mesma coisa que vai se repetindo. Eu já tive lendo a respeito que isso também deriva do sol, do calor, que faz amadurecer mais essa malandragem de tocar no E, 1E, 2E, 3E, sabe? Tocar no contra. Quando você vai fazer um show, eu fiz muito isso até com o Moacir Franco, com todo mundo. Você está tocando e não tem uma correção num ginásio, você bate aqui, esse pá vai lá e volta atrasado para você. Você explicou essa parada A aí. gente falou sobre isso daí. Então você tem que ficar tocando bateria
cruzado com você mesmo, com o teu eco, que te atrapalha. Se você entrar no eco, quando você encaixou no eco, o eco já está dando outro eco. Então é uma loucura, você tá tocando e um cara batendo na tua cabeça, assim, um incômodo incrível. Uma polirritmia completa. O americano não entra no palco com isso daí. E aqui você não vai parar um show que custou 50, 100 pau, 100 mil reais, fala, olha, eu queria falar que não tem uma caixa de retorno. Porra, você já vai tomar um pontapé na hora, tá com frescura. Mas é um negócio puro, você bate palma num ginásio grande de teatro, que não seja um teatro, o teatro já tem um tratamento acústico que não tem esse retorno cruzado. Isso é uma coisa diabólica para o músico, principalmente o baterista. Você bate pá, pá, o eco que vem no teu ouvido. É uma loucura você tocar cruzado com você mesmo. É o que você acaba de falar. É uma loucura, é uma loucura. É a malandragem que o país, onde que quebra uma baqueta, você não tem outro, você arranca de uma cadeira um pedaço de pau e segue tocando. Sabe? Quantas vezes já essa realidade aconteceu? que você deve ter vivido, que agora, graças a Deus, no Brasil a gente tá num nível outra mundial coisa. impressionante. Até onde a gente vê casos de músicos que deixam de subir um palco por causa disso ou daquilo. A gente não sabe se é estrelismo, se é exigência. Mas o que tu deve ter visto em estrada? O que você deve ter passado de perrengue com avião, com ônibus? Com o Vanderlei Cardoso, nós estávamos no Amazonas. Com o Moacir Franco também aconteceu em Castilho. Começou, nós pegamos um avião pequenininho, um teco-teco que eles chamam. Nós estávamos ainda na Globo. O Moacir sempre lembra, na cidade de Castilho, numa represa. Estava dando no rádio, o piloto ali e tal. Estava dando no rádio que os Boeing estava voltando, porque tinha uma baita tempestade. E o cara era um senhor, que depois vimos que o brevet dele já estava vencido há muito tempo. Pegamos no Campo de Marte esse avião para ir para lá. Aí começou a explodir, trovão, chuva, escambau. Aí o cara falou, fica tranquilo. Eu falei, mas está saindo água pelos reloginhos, estava minando água. Aí ele falou, agora nós só podemos descer, nós estamos flutuando. Aonde descer, desceu, tá bom? Aí eu falei, até hoje você não gosta de uma piada que até o Cola sabe. Eu peguei uma caneta, coloquei assim, Vigna nesse braço, Vigna. Falei, daqui é para o IML, eu não quero ser enterrado com a bunda do Moacir Franco. Ele virou para trás, meu, você está brincando com isso daí. Não, isso daqui é para o IML, não quero ser enterrado com o teu braço. Esse avião está caindo, está saindo água pelo ar-condicionado, pelo reloginho. O Moacir lembra bem dessa história, o Moacir Franco. Aí fomos descendo, rezando para que tenha alguma coisa. Aí tinha um gramado grande. Aí ele falou, vamos rezar para não ter toco, para não ter uma árvore, só o pedaço. Cupinzeiro. Aí descemos. Puta, eu esqueço toda a cidade que eu toquei, mas essa era a cidade de Castilho. Aí a Globo estava esperando na outra cidade, ficamos por ali mesmo. E uma vez, uma jogada de marketing de um gênio chamado Genival Melo, que era empresário de todo mundo, de Roberto Carlos, que lançava tudo. Estava no Amazonas, o avião... Também aconteceu, o aviãozinho pequeno lá no Amazonas, na selva. Aí o avião, aí o Vanderlei, vamos telefonar para dizer que está tudo bem. O Genival Melo falou, não, vamos ficar quieto. Isso vai render para caramba. Só daqui 15 dias que nós... O avião caiu, está desaparecido, isso é marketing. Sabe, do Genival Melo. Aí ficamos lá, 1000 mães chorando, escambau. E nós estávamos numa fazenda, numa boa lá, comendo churrasco, mel. Lembro que tinha uma apicultura lá. É isso daí, são essas histórias engraçadas, né, de coisas malucas. Mais de 50 anos de estrada, né? Mais de meio século de show, de hotel 5 estrelas e a pensão da dona Magalu, ou dormir na zona. Tinha, que Deus tenha Nelson Ned em bom lugar, mas adorava uma zona. Tremendo bom gosto. O baixinho era... Tinha um puteiro muito famoso, aqui perto, era
Pô, eu esqueci agora. Todos os artistas iam para lá. Aqui no interior de São Paulo. Famosíssimo. Isso virou até história também. Outro dia eu vi na internet. Era o nome de uma mulher, que era a cafetina de tudo. Mas era um lugar assim incrível. Com garagem, com um negócio... Sabe? A casa Nelson Ned uma vez... A casa da Dinda. Eu tenho um samba que fala da Casa da Dinda. E ainda a Casa da Dinda ainda continua. Depois eu vou te mostrar esse samba. O Nelson pegou uma garrafa de uísque e jogou na parede e quebrou tudo. O Nelson tinha esse negócio, o Antônio Marcos. O Antônio Marcos era um poeta maravilhoso. Morreu jovem, né? Tomou todas. Uma vez eu toquei com o Amado Batista também. Uma vez nós estávamos numa fazenda pegando um aviãozinho também, esses teco-teco. O Antônio Marcos estava com uma garrafa de Dreyer, 6 horas da manhã. Aí o Amado falou para ele, pô, meu, a vida vai encurtar com isso. Ele falou que nada, Amado, eu tenho 500 anos. Eu entendi esse papo. Ele viveu 400, 500 anos, entre 1000 poesias, 1000 harmonias, 1000 coisas. Eu entendi aquilo que ele falou. Pô, eu estou vivendo 400 anos. Eu não dependo dessa cronologia careta. Mas é isso, a gente vai até de manhã cedo contando essa Vigna, você tem que voltar mais uma vez. Mas Você tem que voltar mais aquele- uma vez. Se tiver aquele rango, eu volto todo dia, você me fala com qual certeza, horário. você tem que fazer um violão e voz aqui. Eu venho Hoje mais nós- cedo também, que eu tô precisando comer esse rango aí. viu? Hoje nós pegamos um rango, deixar muito claro aqui, um senhor rango. Que Isso vai coisa fazer bonita. pessoal, né? Muito bom, O pessoal lógico. veio na correria, Perfeito. não tinha almoçado, chegaram aqui 5 horas. Falei, pelo amor de Deus. Tinha um negocinho guardado no fundo, 2 caldos guardados no fundo. Falei, bem, vamos fazer um risoto ao fungo pro Vigna. Muito bom. E pro meu irmão Cola. Um belo risoto ao fungo. Baita rango. E outra coisa, Falta ver o tamanho dele. é a arte mais sincera, a arte culinária. Só come frango. Porque você não precisa estudar muito para entender a arte culinária, é só você gostar. Sim. Põe na boca, pode ser um cara que nunca não tem estudo nenhum. É a única arte que você não é mentiroso. Se tiver salgado, tá salgado mesmo e acabou a tua arte. É isso Mas parabéns pela seu lado gastronômico artístico. Vigna, obrigado de coração. Pô, O Diego sempre faz a despedida, mas antes dele começar a falar, eu queria agradecer por esse tempo, por esse carinho, pelas conversas de antes, pela conversa de agora e pelo próximo programa que com certeza a gente vai ter que gravar. pintou de flechada a Madison Square Garden. Sim. Perfeito. E as putas. E Eu as- acho, já pensou só Madison Square Garden? Não teria. Quando eu subi lá, eu falei, pô, o Ringo dos Beatles tocou aqui. Nesse palco, eu estou respirando, ocupando um espaço como baterista, que o Ringo dos Beatles, que o Elvis Presley, foi, pô, legal. Mas não esqueço do Bergen Bar, do Sweden Bar, do El Morocco, da Boca de Santos, porque ali foi muito legal. Não só musical, como moralmente. Sabe? Dignidade. Dignidade não tem grana, é uma outra praia. Mas foi um baita prazer em estar aqui com vocês, falando a mesma linguagem, a mesma... surfando na mesma onda. Muito bom Vocês mesmo. são gente boa, não esquecendo daquela figura que está lá atrás. Grande Cola. Grande Cola. Grande Cola. Cola. Grande Grande Cola. Cola. Com o Cola nós rodamos essa América do Sul toda. O Cola em Recife, em Porto Alegre, no Amazonas, Eita, andei com o Cola sabe mexer nos botões, além de tocar guitarra também. Além de fazer. Isso daí é patrimônio nacional. Esse nós não vendemos o Cola. Graças nem a alu- Deus. Ele Nem alugamos. é invendável e imprestável. A gente não empresta. Jamais. Vigna, muito obrigado. Faço das palavras do Marcão as minhas de verdade. Isso do fundo do meu coração foi ótimo mesmo. A gente cientificar que realmente a gente vai embora. Necessário uma volta sua aqui numa sexta ao vivo, porque com Sim, certeza terão sim. milhões de perguntas. E nós vamos ainda fazer um som, tocar junto Com nesse certeza. A ideia é essa. A ideia é essa. O Marcão já teve uma ideia Já. dessa aí pra gente fazer de você e a gente, né? Até Eu. mostrei uma música. Eu no máximo aqui, ó. A primeira
primeira música vai ser Aleluia, meu irmão. É fé à vista, o milagre é a prestação. Posso rapidinho? Claro. Eu ligo a TV, vejo alguém vender você. Eu ligo meu rádio, tem você pra todo lado. Eu juro por você, meu amigo tão jurado. Lá no mercado foi vendido e foi comprado o meu pecado e teu perdão. Tem camelô vendendo fé à prestação. 0800 é o fax lá do céu. Até o senhor, o vendedor, pôs na liquidação. Aleluia, meu irmão, é fé à vista, o milagre, a prestação. Já vi você como cabo eleitoral. É tão normal o comércio dessa luz. Até Jesus já tem cheque especial. E rola grana enchendo o bolso do sacana empresário dessa cruz. Na internet tem milagre virtual, teu alto astral vendido até por telefone. Se tem teu nome, vende tudo de montão. Aleluia, meu irmão, é fé à vista, o milagre à prestação. O meu caminho a você não tem estágio e nem pedágio à porta do paraíso. Não é preciso ser ovelha nem pastor. A teu amor, a tua graça é de graça, não tem raça, não tem cor. Tem exorcismo, fanatismo por... Tem exorcismo, fanatismo por... dinheiro, tem leiloeiro para toda a salvação e a tentação do falso brilho desse ouro de tolo. Aleluia, meu irmão, é fé à vista, é um blue. Eu ligo a TV, vejo alguém vender você. Eu ligo o meu rádio, tem você para todo lado. Eu juro por você, meu amigo tão jurado. Lá no mercado foi vendido e foi comprado o meu pecado e teu perdão. Sabe, o que está rolando agora? Tem aquela Sapato Sem Vergonha, você não conhece as outras músicas, mas tem um bocado de música que tem um pouco de pimenta, que tem um pouco de... Tem que ter. de legal. grito, pô, para com isso, tem gente morrendo de fome. Tem o SUS, você morre antes de ser atendido por médico. Ah, você está com câncer, legal. Então pinta aqui em janeiro. Oh, agora? Não, em janeiro do ano que vem. Sabe? Ou você vem aqui ou eu levo vela no teu túmulo. É quase parecido. Isso tem que acabar. Não vamos entrar nesse campo de política, que é um cardápio incrível, né? Vamos ficar na arte, na beleza, no crédito que vai acontecer alguma coisa Com boa. certeza. Com Pelo certeza. menos ninguém tira de nós essa Arte vontade. ninguém tira, tá na alma. E esperança. É. Vigna, Obrigado, muito meu irmão. obrigado, Obrigado do fundo de do meu coração. coração. Terminamos aqui agora mais um Galera Pode. O podcast da galera, Eu sou o Diego eu sou o Marcos. e o grande Vigna Vigna. aí, ó. E o Cola no Muito fundo. obrigado. E o grande Cola aí que vai sair nos próximos contratos. Vamos colocar o pessoal pra fazer um making off aqui, viu? Vai aparecer Quem tudo. será o Cola? O Cola é que nem o papagaio da Ana, não pinta. É um galã de olhos azuis, 2,5 metros de altura. Mais musculoso que o Diego. Baita físico, quebra tudo. E é isso aí. Cola mora no meu coração. Foi o cara mais falado aqui, hein? Sim. Sim, sim. Quem será o Cola? Escreva a sua carta. Estamos vendendo fotografia do Cola de biquíni. Aproveita o Cola que por enquanto cola. Gente, É bom isso final aí. de semana. Valeu, galera. Bom final de semana. Fiquem com o Já. Logo mais, estou de volta aí no ao vivo. Estamos. Abraço. É nóis!